Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou continuar aquela série de vídeos onde a gente traz aqui pro canal cases para te ajudar a ter ali uma experiência, a pensar em como você poderia pegar uma situação similar àquela e como agir quando isso acontecer com você. Isso ajuda muito a reforçar a experiência, tá? E aí, porque se você não viu o primeiro vídeo, vai ter o card aqui, né? Ou e lá no final também. Essa série de vídeos é para que a gente consiga ter uma troca. Eu quis trazer aqui uma coletânea de 5 vídeos onde a gente traz aqui os principais embates pro designer, líder técnico, engenharia, falando um pouco de área de negócio, dados, priorização. Então, são situações que acontecem. Se ainda não aconteceu com você, espera que vai acontecer. Acontece e a gente precisa ali entender como a gente poderia ter agido, etc, e pegar casos mesmo. Uma forma de a gente aprender é ouvindo ali as experiências, é pegando o que a pessoa fez quando se viu frente àquilo. No vídeo anterior, tá lá, eu falei sobre os atritos que podem ter ali com o PD. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os atritos que podem ter com a área de engenharia. Para começar aqui, uma frase que eu li em um post no LinkedIn do André. E aí, cara, vou deixar aqui na legenda do vídeo esse post para vocês darem uma olhada. Ele fala lá assim, lista de X coisas, N coisas que nunca contaram para ele foi descobrindo, né? São coisas, ele fala 5 weird stuff, coisas estranhas de produto. E uma dessas, ele é meu número 5, eu falei, caraca, é verdade, que era assim. Time de engenharia, quando ele gosta da pessoa do produto, do PM, né, quem tá ali, as entregas são muito maiores, com muito mais qualidade. Por quê? Não é porque ele gostou de você, cara, bonitinho, etc, vamos lá, porra, mas não. E porque isso daí fez assim na minha cabeça, e aí eu comecei a lembrar das situações pregressas e até mesmo dos pares, etc. Por que você não ferra a vida dos seus coleguinhas de engenharia? Porque você é pessoa de produto. Nós somos pessoas complexas, pessoas chatas. Eu não entendo, somos. Porque a gente tá ali, ó. A gente tá aqui, ó, olhando e tentando jogar a bola, sabe? Assim, passa a bola pra mim. Aí passa a bola, você joga a bola pro design, joga a bola pro... A gente só tá aqui, ó. Tem vários memes que eu mostro, assim, o cara se preparando lá pra correr e o product manager, isso, vai lá, fingindo que tá correndo. Eu sei que o nosso trabalho é muito importante. Nós somos o azeite dessas coisas, né? A gente azeita essas engrenagens. Mas nosso papel aqui é não atrapalhar o papel da engenharia. A engenharia, a galera que tá lá no quartinho escuro, com 3 monitores, codando, com capuz na cabeça, essa galera ela não precisa ter estresse. E aí, por que essa frase faz tanto sentido antes de eu entrar aqui no case, tá? Porque hoje, quando a gente lê uma situação dessa e fala, engenharia que gosta do PM entrega muito mais. Eu tô lendo porque eu botei meus tópicos aqui que eu tenho que falar com vocês. Por que isso acontece? Porque o PM não tá atrapalhando a vida dele. E aí ele fala, cara, eu consigo trabalhar. E aí você pega a diferença de entregas, a quantidade, o lead time, o throughput, outras N métricas, e você percebe, compara 2 times. Um time onde você tem um micromanagement, um gerenciamento no pitch ali, onde você tem atrito entre PO, PM e o time de desenvolvimento, a engenharia, onde você não tem a blindagem, onde você não tem N fatores. A quantidade de itens entregues versus uma equipe azeitada, ela acaba sendo menor. Ou pode até ser igual, mas a quantidade de retrabalho ela é maior. Bug, precisa abrir um monte de melhoria, critérios de aceite que não foram pensados e dararararapandu. Mas por que eu fiz essa introdução de 4 minutos? O case que eu quero trazer hoje pra vocês é que pensa numa situação que vocês estão trabalhando um software voltado ali para a área financeira. E aí você senta, né? A situação, o case você senta com o seu time de engenharia, no caso o seu líder técnico, pode ser tech lead ou como você quiser chamar. Você tá ali e ele percebe com você vocês estão definindo quais são os itens que vão entrar no roadmap, ou seja, quais itens ali vão ser priorizados para desenvolvimento. Isso é aquela clássica conversa, vamos fazer ou não vamos fazer? E aí começa um embate de novo, tá? Que embate? De um lado você tem o líder técnico puxando pro lado e falando assim, cara, olha só, tá diferente o que eu entendi. O que você tá me pedindo tem uma alta complexidade.
a quebra não foi feita correta, a gente não consegue se comprometer com essa entrega no prazo que você deu para o negócio. Então você tem ali o líder técnico fazendo o entendimento da demanda que foi solicitado, ele tentando verbalizar e mostrar que o que foi pedido não cabe para ser feito na forma como está, precisa ser quebrado. E aí tem que ter essa conversa. E do outro lado, você tem a pessoa de produto discordando e falando, não, cara, temos que entregar, a gente já se comprometeu, demos prazo, pô, isso é super importante, tá mexendo nesses dados. E você tem um embate. De novo, embate. É falar, pô, Carol, esses vídeos se resumem só você falar que a gente precisa ter uma boa comunicação, não perturbar a vida dos outros, blindar o time e perguntar qual é o problema. A vida seria fácil, meu filho. Só que vocês gostam de complicar a vida. As pessoas gostam de complicar. Primeira coisa que está errada nessa situação. O líder técnico e você estão debatendo isso sem ter outras pessoas. Que outras pessoas? Cadê, num refinamento, numa reunião de backlog ali, definir priorização, cadê o trio? Gente, o trio que eu já falei, eu vou bater em todos os vídeos isso. Cadê o Pro Designer? Por quê? Porque vocês vão ver ali a viabilidade disso. A quebra, e aí para ele estar decidindo o que vai entrar na sprint ali para começar uma planning, etc., já está errado. Deveria ter começado esse processo de conversa lá atrás, ainda no momento onde a gente está no upstream, ainda no momento onde a gente está começando a fazer refinamentos. Então essa conversa, até para fazer a quebra, precisaria ter acontecido antes. Precisaria que essa pessoa de produto, e você tem que envolver o time. Você tem que ser essa ponte para trazer a engenharia, trazer a parte de dados, trazer a parte de design e sentar e falar assim, olha só, a gente tem essa funcionalidade nova aqui para o nosso software de gestão financeira. A gente quer trazer agora a extração de relatórios em formato ali de DRE, num formato mais para o usuário conseguir converter e subir dentro de um Salesforce da vida, né? Essa funcionalidade. Por quê? Porque a gente percebe que a quantidade... Aí você vai trazer os dados, você, pessoa de produto, vai falar. Essa funcionalidade, a gente conversou com o usuário, o Pro Designer participou. A gente tem esse desenho aqui da tela, o Pro Designer fez. A gente tem os dados que o amiguinho de dados trouxe. Engenharia, me ajuda. Como você quebraria essa função? Esse é o momento. Porque enquanto eu tô ali numa estrutura e eu ainda não sei, uma feature, né? E eu ainda não sei se ela vai gerar para mim 2, 3 histórias, uma história, 2 melhorias, não sei como é que vai ser a quebra dela, e não sou eu que tenho que dizer isso. Quem tem que dizer isso é o técnico, a liderança técnica. Isso tem que ser feito em colegiado, porque você vai mostrar e falar, olha só, esse aqui é o desenho que a gente precisa, tá? Esses são os dados, agora me diz aí, como você faria a quebra? A gente consegue fazer, aí você, pessoa de produto, tem que fazer o quê? Provocar. Conseguimos, líder técnico, ter entregas incrementais de valor? Ou seja, você faz uma parte básica que é só um botãozinho, meter um botão lá para ele fazer o download no formato da extensão que é necessária, e aí a gente abre melhorias para a gente ir incrementando o produto. Dá para fazer esse mínimo? Ele falou, não, Carol, não dá, a gente não tem, a gente tem que fazer uma defesa arquitetural. Então essa demanda vocês precisam fazer antes de você estar ali, ó, na portinha de entregar um materialzinho para o seu dev codar. Logo que, de novo, que a gente percebe, você, pessoa de produto, numa situação dessa, primeiro que a situação não era nem para acontecer, essas conversas eram para acontecer etapas antes, aonde a primeira avaliação, antes de ter ido para um desenho lá no fluxo de design, seria fazer uma POC, abrir em paralelo, enquanto o designer está trabalhando, abriria em paralelo um artefato para uma prova de conceito, um artefato para uma validação arquitetural, para entender se a aplicação atual ela consegue, ela está apta com a tecnologia que ela tem a segurar, a sustentar aquela nova funcionalidade. Isso sim ou não? Se disser não, você vai falar, olha só, gente, vamos fazer o seguinte, a gente não está pronto agora. Vamos deixar correr isso em paralelo, vamos fazer as melhorias arquiteturais que a gente precisa fazer, vou puxar outras demandas, que a gente vai começar o processo de quebra, de refinamento, etc. E essa daqui, assim que terminar esses pontos arquiteturais, a gente volta a falar sobre ela. Então, você como pessoa de produto, essa conversa ela tem que acontecer antes. Ela não pode acontecer nos finalmente. E também não adianta nada você ter um embate com o teu líder técnico. Ele que sabe se o negócio vai sair. Se ele falar pra você, Carol, não vai sair, se você insistir, vai sair gambiarra, que ele vai fazer, ele vai dar o jeito dele, vai dar os pulos que vai entregar, porque ele vai falar, pô, vou entregar.
não vai sair gambiarra, você vai perder qualidade do código, você está começando a gerar uma complexidade arquitetural que depois você vai ter um puta retrabalho para fazer. Então, não compensa esses paliativos, essas gambis dentro do código. Logo, de novo, de quem é a responsabilidade? Parabéns, a responsabilidade é sua, pessoa de produto. Ah, mas é uma responsabilidade coletiva, Carol. É, mas meu querido, minha querida Padawan, você que está nessa função de gestor de produto, você tem que ser o elo. Então, ok, chegamos nesse ponto, vamos fazer o seguinte, parou, vamos repriorizar. Eu, pessoa de produto, vou ter que explicar que a gente não tá com uma maturidade arquitetural, que a gente tem esse plano, aí sim, a gente desdobra num plano para evolução arquitetural para conseguir fazer essa entrega mais lá na frente. Aconteceu isso exatamente agora comigo, porque a gente estava vendo uma funcionalidade de trazer o login social. E a ferramenta de login que a gente usa hoje, o time começou a avaliar. No início a gente falou, cara, é tranquilo, pô, é só ativar lá no Ageber. E a gente percebeu que não ia ficar conforme foi previsto, conforme a usabilidade era prevista, conforme os cenários que a gente deveria fazer os testes. E aí o líder técnico ele falou, Carol, levanta a mão, deu ruim, vamos chamar a arquitetura. Fizeram as conversas com a arquitetura, entenderam e trouxeram, Carol, esse aqui é o cenário. E aí eu, pessoa de produto, que eu falo, gente, eu não tô pegada ao login social. O meu ponto aqui é a dor que eu quero resolver pro meu usuário, que é a fricção na jornada. Vamos pensar então outras soluções que agora sejam viáveis para a gente fazer. E aí a gente vai dando um paralelo para saber se a gente repensa uma ferramenta de login, porque essa de agora fazer as adaptações para que ela pudesse sustentar o que a gente está querendo, vira uma gambiarra. É muito pior. Então, essa tomada de decisão, essa conversa, ela tem que acontecer num ambiente saudável, num ambiente onde o seu líder técnico entende que você não vai surtar, porque o negócio não vai ser entregue no prazo. E ele tem liberdade? Tem abertura para conversar com você sobre isso. E você tem maturidade suficiente de sentar e falar assim, tá bom, não tô apegada à funcionalidade, como eu resolvo o problema de outra forma? E aí eu volto a bater lá na tecla que eu bato desde o início desse canal. Por quê? Qual é a dor? O que você realmente é a causa raiz que você quer resolver desse problema? As soluções são múltiplas, por isso que eu falo pra você, pessoa de produto, não se apegar às soluções. Bom, gente, esse vídeo já tá ficando longo, eu queria fazer um videozinho até 10 minutos e eu já falei. Falo muito, né, gente? Desculpa. Lembrando, se você gostou do vídeo, lembra de dar o seu joinha, de comentar, compartilhar, vamos fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Lembra de se inscrever no canal e tchau, tchau!